Vamos falar de bola rolando. Alejandro, novo reforço do Internacional. A apresentação foi ontem, é o novo camisa 9 do Inter. Alejandro vai jogar com Borré. Alejandro vem para ser o titular. O que esperar de Alejandro? Imagens dele sendo apresentado ontem ao lado de Fabinho Soldado, né? A chegada do Alejandro me remete, senhor Magrão, aos debates, né, longos debates que nós tivemos aqui na bancada. Imagino que tu, Magrão, lá dentro, na época tu estava lá dentro, sobre Borré e Valência juntos. E por que não? E podem jogar, quem sabe? Como é que a gente pode imaginar esse Alejandro e Borré no Internacional, hein, Magrão? Gamba, não deu certo, né, Ener Valência e Borré, até pela característica do Alan Patrick, que não é mais um 10, né? O Alan Patrick é esse segundo atacante, né? É o cara que gira ali. O Inter se abdicou do 10, o Alan Patrick jogar um pouco mais perto da área. Vai ter que fazer a gente falava antigamente, uma ginástica ali para tentar encaixar Borré e Alejandro. O Borré talvez ser esse segundo atacante, girando entre os extremos ali e o Alejandro. Eu acho difícil, porque o Alan Patrick não é mais camisa 10 de jogar ali distante da área. Eu acho que o Alan Patrick, a qualidade, a capacidade dele e a energia dele tem que ser gasta mais perto da área, como segundo atacante, como ele está jogando agora, girando nas costas. O Borré poderia ser segundo atacante fazendo o que o Alan Patrick faz, mas vai ser um pouco mais de intensidade e menos qualidade para pifar, para dar um passe, para cadenciar mais o jogo. Eu acho difícil encaixar esses dois, mas com certeza o Alejandro é uma baita opção, tá? Até pela entrevista dele ali, uma baita opção para o Internacional. De repente, o Borré não se firmando, ou dependendo de um jogo específico, poder jogar com os atacantes lá enfiados ali, mais na frente, entre os zagueiros. Mas, a princípio, no modelo de jogo do Inter, que se encaixa já há algum tempo, ou é um ou é outro. Eu acho complicado, mas treinador não sou eu, não dá pra gente cravar nada até ver se dá certo não. Com o Ener Valência não deu certo e Borré. Lógico, Ener Valência é diferente do Alejandro. O Alejandro é um cara que vai ficar em cima lá na área. Não deu certo com o Alário também, que tem a mesma característica. Eu acho complicado, também quero ouvir de vocês aí, mas eu acho complicado dar certo essa dobradinha ali, porque tem o Alan Patrick que já faz segundo atacante. Quem ia perder a vaga seria o Alan Patrick. Pois é, esse é um bom assunto. Guimarães, Bom assunto, vamos lá. Um dos principais erros de Roger Machado no Inter foi foi a insistência em colocar juntos Borré, Ener Valência e Alan Patrick. Foi um grande erro. Ali se via que não tem como casar esses três jogadores. Não tem como, em princípio, óbvio que com uma adaptação e treinamento, isso é um segundo momento, mas de cara assim, eu acho muito difícil funcionar Alejandro, Borré e Alan Patrick. Eu explico por quê. Tu vai jogar com esses três, mais dois pontas, tu vai tirar poder de marcação do time. Só se o Alan Patrick fosse um meia realmente, né? Coisa que ele não é. Tu deixaria um volante só praticamente. Numérico, gente, tá? Um volante, o Alan Patrick, dois ponteiros e os dois na frente. Tira os pontas, bota um tripé de volantes, o Alan Patrick um pouquinho mais à frente e os dois. Tu tira a agressividade. Aliás, eu vou colocar um quarto jogador nisso, que é o Carboneiro, tá? Jogar com Borré, Alejandro, Alan Patrick e Carboneiro, eu diria que é praticamente impossível. Não tem como tu encaixar, tu não tem lado direito daí, a não ser que tu fique com um volante só. Justamente o Inter, com problemas defensivos e que perdeu qualidade na sua defesa, perdeu sim. Félix Torres não é o Vitão, tá? Félix Torres não tem a mesma qualidade do Vitão. Então, vai ter que ser um ou outro. Hoje, com a fase do Borré, o Alejandro no banco. Características diferentes. Isso, mas Guimarães, então tu não tem que contratar o Alejandro? Não, contrata. O Inter precisa de um centroavante, precisa para mudar o jogo, precisa para uma outra história, precisa para quando o jogador desfalcar. O Borré é o cara que vai jogar a Copa do Mundo, o Alejandro vai ter vários minutos, então tu contrata pensando em grupo, que é uma coisa que a gente debate muito, o grupo do Inter, a qualidade. Hoje, quem é o centroavante reserva do Inter? É o João Bezerra, o centroavante reserva do Inter. É o menino de 16 anos, gente. Tem que contratar um jogador. Hoje, com a melhor montagem do Inter, o Alejandro, ele é um reserva do Borré.
Não tem como jogar os dois. E acho que o Pesolano não tem que tentar adaptar os dois. Essa é a minha opinião, Gamba. Tu não precisa trazer jogador só para ser titular. Para mim, o time não tem como comportar os dois, mais o Alan Patrick, mais o Carboneiro. Concordo com uma parte do que disse o nosso... Como é que o Luiz Mário falou? Nosso literário, né? Tu trata ele bem que ele tá voltando hoje. Não, concordo com uma parte, a outra parte eu discordo. Eu quero dizer o seguinte, é óbvio que não tem como jogar Alejandro, Borré, Alan Patrick, alguns querem o Carboneiro juntos, né? Quem é que marca daí, né? Então nesse ponto eu concordo plenamente. É aquilo que eu falo sobre o Grêmio. É linda a tese de jogar com 2 volantes que jogam, mais um meia que joga, 2 pontos. Na tese, isso é uma maravilha. É a seleção do mundo sendo escalada. Na prática, a tendência é até que tu tome uma goleada, porque ninguém marca. Então, o Carboneiro tem nível de titularidade? Tem. O Alejandro também tem, o Borré também tem, o Alan Patrick também tem. Mas não podem jogar juntos. A não ser que seja contra o São Luís de Juí no Campeonato Gaúcho. Com todo respeito ao São Luís de Juí. Mas essa não é a temporada do Inter. O Inter vai ter agora mais 3 jogos fáceis, né? As quartas mais os 2 jogos da semifinal. E depois, entre os jogos fáceis, jogos em que o Inter é menos favorito que os outros. Então, né? Jogos dificílimos, temporada cada vez mais difícil, cada vez mais equilibrada. Esqueçam esse quarteto e esqueçam essa dupla de atacantes. O meu ponto de discórdia é o seguinte, o reserva do Inter, para mim, será Rafael Borré. Acho que chegou o titular do Inter, tá? Tecnicamente, o Borré é melhor, óbvio. Mas nós estamos falando de um centroavante, onde a premissa básica é ser artilheiro. O centroavante precisa ter como prioridade os gols. E o Borré vive uma boa fase. O Borré foi muito bem no Clássico Grenal. Aliás, ele é um jogador de partidas decisivas, de jogos grandes, mas no montante ele faz poucos gols. Esse é o Borré, nós sabemos. Então a minha opinião não vai mudar assim da noite para o dia. O Borré, muitos diziam que era um bagre, não servia, tinha que ir embora do Inter. O torcedor estava com raiva do Borré, eu dizia, calma, o Borré tem qualidade, o Borré é útil, ele vai recuperar o bom futebol. Só que agora eu também não vou tornar ele um titular absoluto. Não, para mim o Borré tem as suas virtudes e tem os seus defeitos. Com a chegada do Alejandro, eu tenho quase que certeza que ele vai ser reserva do Inter. Acho que tem bons pontos na análise do Bruno, mas tem um ponto nesse momento pró-Borré, que a gente não pode desconsiderar. Por mais que sejam, né, adversários de menor calibre, ele fez 2 gols no Grenal. O Borré aos poucos está retomando a confiança. E nada melhor do que retomar a confiança assim, como ele está retomando. E aí, Bruno, para mim tem um outro elemento pró-Borré, que é o seguinte, chegou a sombra. Chegou a sombra. Se o Borré não se garantir no campo, o Alejandro atropela ele. Atropela ele e ele vai pro banco. Ele não pode mais dar o lado. Se ele der o lado, o Alejandro toma conta da posição. Para deixar só muito clara a minha posição, é óbvio que o Alejandro não chega a titular. O Borré hoje é o titular. O Borré tá jogando bola. Eu acho que será natural a perda da titularidade por parte do Borré, na medida em que ele vai parar de fazer os gols e o Alejandro faz gols. Ô Luiz, quando tu chegou no Grêmio, o centroavante era o Varley, tu lembra? Varley. Era o Varley, né? Sim, Varley. E aí depois, o que o Tite fez? O Tite, quando eu tô dando um exemplo para te inteirar, para te deixar em casa, nessa comparação que eu vou fazer. Ele adaptou o Luiz junto com o Marcelinho na frente, sem centroavante, né? Sem centroavante. Qual o ponto que eu quero? Eu concordo com o Bruno, o Borré não é um centroavante, não é um jogador do ofício ali. Mas tu tem no grupo 2 jogadores que ocupam a mesma posição, função não. Sim. Posição, característica não, mas posição, jogadores de características e funções diferentes. Cara, desculpa, isso é formar grupo. Isso é importante para formar grupo. Perfeito. Vamos lá, os grandes, o Pedro e o Bruno Henrique no Flamengo, o maior grupo do Brasil, são completamente diferentes. Eles ocupam a mesma posição, só que eles têm funções diferentes. Perfeito. Ao ponto de que hoje ou é um ou é outro. O Inter está lidando com isso. Perfeito. Que bom que chegou o Alejandro. Eu tenho um ponto nisso aí, eu vou te passar a palavra, Luiz. E tá lidando não dá para ter 2 caras iguais. Está lidando e foi pontual na contratação, porque como a gente falou, o campeonato brasileiro é muito longo e ele precisa desse centroavante. Ele não vai chegar a titular. E essa sombra também é bom pro Borré. É bom pro Borré. E outra, o titular hoje é o Borré porque realmente vive um momento muito bom. Lá na frente, ninguém sabe se o Borré começa a fazer gol. A gente não sabe. Mas ele não é centroavante. Olha só, futebol é momento, gente. Tá todo mundo pedindo o Yuri Alberto na seleção brasileira.
Tá todo mundo pedindo que Menos o Roberto eu. tem que ir para a seleção brasileira. Então isso aí diz que o futebol Não. é momento. Se o Borré continuar jogando bem, fazendo gols, o centroavante que for contratado vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Agora, se ele não começar, não corresponder, não fazer gol, vai causar dúvida pro treinador. E aí o treinador vai colocar o Isso. centroavante de ofício. Perfeito. Isso, a contratação do centroavante que o Inter precisava é para fortalecer grupo. A gente fala aqui, a gente debate toda hora que o Inter precisa contratar. E o Inter contratou o centroavante que não tinha. Faz parte. Quem vai jogar é o Borré. E em algum momento que o Borré estiver estafado de um jogo ou outro, que a gente sabe que o brasileiro é muito longo, põe o centroavante de área para jogar. Vamos supor, vou trazer o Magrão pro papo. Vamos supor, tá? Alejandro ganha a condição de titular do Borré. Agora, nos próximos meses. Antes da Copa do Mundo. Como é que tu lida com a gestão de grupo, Tem isso aí também. botando um cara como o Borré no banco do Alejandro, num ano que o Borré sabe que ele tem que ser impecável se preparando para a Copa, Magrão? O grupo respeita quem tá bem. Se o Alejandro entrar e fazer gol, nada vai dentro do grupo que vai invalidar a presença do Alejandro em campo e a saída do Alejandro e a entrada do Borré. Eu acho que o futebol, ele respeita quem tá bem. O jogador, o problema é quando o jogador tá bem e fica no banco para quem tá mal. Aí é um problema, porque o grupo entende isso. Os jogadores vêm. Pô, tá bem para o Luiz Mário fazendo gol para caramba e tá no banco pro Varley. Vamos lá atrás. Aí sim, isso invalida e é um problema pro grupo. Mas se o Alejandro chegar fazendo gol e o Borré não fazer gol, o grupo respeita isso e vai entender que eu quero jogar do meu lado quem tá bem, quem é o melhor. Independente de você ter carisma dentro do grupo ou não. Eu acho que vai ser uma competição sadia entre Borré e Alejandro. E o Roger também, só voltando lá atrás, tentou até o Borré pelo lado, que vocês lembram, pela direita, como extrema, para tentar encaixar o Ener Valencia. E não deu certo. Não deu certo. Por quê? É igualzinho está acontecendo no Flamengo. O Flamengo joga o Bruno Henrique ou joga o Pedro. Por quê? Porque o Arrascaeta já não é mais o 10 de vir buscar a bola atrás. O Arrascaeta joga perto do gol. É a mesma coisa do Alan Patrick. Então, pelo modelo de negócio que o Inter fez, foi um baita de um negócio trazer um atacante desse nível. Estou falando que vai ser artilheiro brasileiro de novo, que é craque, mas é um bom reforço para o grupo internacional, até para fazer essa sombra ou para mudar a característica, como o Bruno fala. O Borré talvez, às vezes, não é esse atacante de jogos importantes, é decisivo, mas de continuidade de gols. Um jogo sim, um jogo não está fazendo gol. Ele é um cara que ajuda o time demais. De repente pode ser esse Alejandro. Eu acho que é uma competição boa. A gente está reclamando que o Inter não tinha grupo, que não tinha nenhum reserva pro Borré. Agora traz o Alejandro, que tem know-how para brigar pela titularidade. Muito bem, daqui a pouco tem mais Borré, daqui a pouco tem mais Alejandro no debate aqui no Donos da Bola. Agora eu tenho um recado para vocês, presta atenção aqui, ó. Vem ver soluções financeiras, já vou explicar para vocês, volta no textinho ali, irmão, ó. Presta atenção, gaúcho e gaúcha, você que está pagando parcela de carro lá nas alturas, já pensou em cortar esse valor pela metade? Milhares de pessoas já conseguiram com a ajuda da V&V Soluções Financeiras. É isso mesmo. Gente que pagava R$ 1.500, hoje está pagando 700. Tudo dentro do programa Dívida Zero RS. Ideal para ti que quer sair do sufoco e quer pagar metade da parcela. E atenção, hein? Se tu recebeu ameaças de busca e apreensão, não fique parado. Tem defesa, tem solução. E tu pode evitar a perda do teu carro. E tu, que agora, com as festas de final de ano, teve alguns gastos a mais e acabou atrasando as parcelas do teu financiamento, a V&V consegue reduzir a tua parcela pela metade e ainda buscar uma quitação do teu carro com até 85% de desconto. Eu disse 85% de desconto para te voltar a ficar com nome em dia. Agora escuta bem, não espera a dívida virar pesadelo. Fale agora mesmo com a equipe da V&V Soluções Financeiras. Eles estão te esperando no WhatsApp. Chama também pelo QR Code que está aqui na tela. É só apontar a câmera do teu celular. Chame no 51 3407 4001 e respire
aliviado com a parcela que cabe aí no teu bolso. Vem ver Soluções Financeiras. Vamos lá, Guimarães. Borré, Alejandro, vamos supor que o Alejandro confirma no campo, o Borré se torne um reserva no Internacional, se torne um reserva de luxo. Como lidar com isso internamente, Guimarães? Na temporada do ano passado, o Borré foi um reserva, né? Ele tem um momento que perde a posição para o Ricardo Matias. A questão é administrar. A dúvida maior não é nem um ou outro, que parece que vai se lançar, evidentemente, ou é um ou é outro. Eu acho que os dois juntos, mais o Alan Patrick, eu acho meio perigoso. Agora, tu tem 3 coisas para administrar. Primeiro, lidar com a ideia de grupo. O grupo, ele também, em alguns momentos, circula. Em alguns momentos, é característica de jogo que pede um ou pede outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não está proibido daqui a pouco de os pontas não funcionar e aí tu ter os três um tripé de volantes, mas o Alan Patrick aí eu acho que rolaria os dois. E o terceiro, que eu acho que é o mais fundamental, é a compreensão que cada jogador tem, né, de saber qual é o seu lugar. Vamos lá, se o Borré tá fazendo gol atrás de gol com essa confiança, o próprio Alejandro vai ter que entender que, peraí, essa posição, ela tem um cara que é o dono da posição. Da mesma forma que o Borré, que me parece ser um cara interessante de grupo, vai entender caso ele não renda. Eu acho que a administração pertence aí a um desafio do Pesolano. Pior é não ter os dois. Pior é tu perder um desses jogadores e é ter que contar com o menino e nada contra o menino, tá? Só que ele tá começando de 16 anos. É boa, a gente não pode tratar a contratação do Alejandro como ruim só porque tem o Borré ali. Isso não. Mas acho que ninguém está tratando como ruim. Eu acho que nesse ponto aí a gente concorda. Não, eu acho que é uma boa contratação, inclusive. Aliás, se o Inter contratasse o Derek Lacerda, estaria fazendo uma cagada. É outro nível. Não joga absolutamente nada, um jogador de segunda divisão. E o Alejandro é artilheiro. Acho que o Inter fez uma boa contratação em termos de observação do atleta. O ponto de preocupação é aquilo que o Magrão trouxe como informação ontem, já na reta final do programa, que é a obrigação de compra. Se ele fizer 65% dos jogos, pelo menos 45 minutos, fizer 15 gols no mínimo, o Inter tem a obrigação de comprar o jogador. Eu gostaria que o Magrão lembrasse o valor, que agora de cabeça não estou me lembrando. Acho que é 5 milhões e meio de dólares. É isso? Ou euros? Isso, 5 milhões e meio. 5 milhões e meio de euros. É caro. Uma obrigação eu acho perigoso. Agora, é claro que ele precisa render. Se ele for titular num tempo expressivo, se ele entrar... Porque normalmente o treinador ele não troca no intervalo. Ele troca aos 15 do segundo tempo. Então, para ele jogar 65% dos jogos, mais de 45 minutos, é 65% dos jogos como titular. Então, ele seria titular na maioria das vezes. E feito 15 gols pelo menos. É um bom número. Talvez se ele fizer isso, a gente chegue no final do ano e diga assim, tem que comprar. Porque não tem artilheiro desse valor. Mas é uma situação que precisa ser observada. Eu acho que o Inter amarrou bem, mas precisa ter o dinheiro no final do ano. Porque às vezes a gente olha para o seguinte, vale, mas tem? O Inter tem dinheiro? Ou vai ter dinheiro? Daqui a pouco consegue de uma forma parcelada? Beleza, e outra, né, Bruno? Mas é uma preocupação. Termina a gestão, né? Termina a gestão. É uma obrigação do próximo presidente comprar. Isso, entendeu? O famoso... joga lá pra frente. Eles que resolvam. Pedala. Cara, eu tô um tempinho no futebol aí, tá? Não tanto que nem o Guimarães, o Luiz Mário e o Magrão, mas tô um tempinho no futebol, tá? Eu já vi, Bruno Soares, esse tipo de cláusula em contrato que o clube não ia ter como pagar e não botava mais o cara pra jogar. Claro. Não botava mais pra jogar. Claro. Tinha meta atingida, tinha que fazer lá 40 partidas como titular no ano. Segura! Mas uma coisa é tu não meteu... Segura que a gente não tem como pagar. Mas uma coisa é tu não meteu lateral no jogo, outra coisa é tu meteu o teu centroavante o jogador mais badalado até, já aconteceu. O jogador mais badalado. Posso contar uma história? Já aconteceu comigo na Coreia. Faltava 2 assistências para mim ganhar um bônus e o treinador me tirou do time. 3 rodadas para acabar. E era um bônus gordo? Sacanagem. Era um bônus gordinho? Me tirou do time. O treinador era coreano ou não? Coreano. Me tirou do time. Faltava 3 jogos e eu precisava dar 2 assistências para ganhar um bônus que estava no meu contrato. Cara, ele me tirou do time real. Eu fiquei muito revoltado. O Inter demitiu o treinador na Série B, né? Faltando 3 rodadas para não pagar o bônus também, não foi isso? O Guto Ferreira.
Né? Mas o trabalho não era bom ali agora, também, né? Não, tudo bem. Mas ia subir. Mas ia subir. Tanto que o Odair veio e fez mais do mesmo ali, ia subiu. subir. Agora o Corinthians, se perdesse a Copa do Brasil, lucraria, né? Porque teve que pagar... Se ganhasse a Copa do Brasil, acho que pegaria 4 milhões. Como ganhou, ficou com 1, porque precisou dar uma boa parte pro Memphis Depay, que estava no contrato dele. O Pesolano, já loucura, a gente está nessa discussão, o Pesolano vai testar, ele vai colocar os dois juntos, tá? O Borré com o Alejandro. Isso é inevitável. Tomara que não Grenal. Ele vai colocar. Por quê? Porque com esses dois jogadores, né, aconteceu com o Enner e com o Borré 300 vezes numa insistência. Ele vai querer observar, ele vai querer ver se os dois funcionam. Mais Alan Patrick e mais Carboneiro. Não sei se mais Carboneiro, mais Alan Patrick. Mais Alan Patrick. Não, mas então, eu acho que no perigoso. determinado momento Mas acho que o teste, ele vai enxergar. Eu concordo com o Guilherme, eu acho que o Não teste vai acontecer. sei, não sei se os dois juntos na área. Atenção, não sei se os dois juntos Sabendo na da área. limitação, Mas ele vai jogar com os dois. Sabendo da limitação do meio para trás ali? Não, Vai jogar com os dois. Talvez, acho que como teste... Não como convicção. Talvez como tivesse teste vai entrar. uma Perigoso. possibilidade de colocar Acho num perigosíssimo. 3-5-2. Por exemplo, tu bota 3 zagueiros, tem um primeiro volante, um segundo volante, 2 O alas. problema é que o Internacional não tem 3 zagueiros para botar eu na sei, função. eu tô ali. dizendo assim, a única maneira de jogar com 2 centroavantes mais um meia, pra mim é com um 3-5-2. Daí também até acho. tu consegue fazer. Aí pode Deixa eu trazer o Magrão ficar aqui mais pro seguro, papo. né? Sabe que eu tô saudosista hoje, né? E um dos pais do Magrão no futebol, saudoso, Mário Sérgio Pontes de Paiva, no longínquo ano de 2009, escalou o Internacional com 2 centroavantes, Alexandro e Allan Kardec. Lembram disso? Lembro. Mas tomou fé, porrada, pau e pau. Cara, E o Mário Sérgio foi lá, não, dá pra jogar. Botou os dois, Allan Kardec e Alexandro. Tem. Vamos citar o exemplo do Palmeiras, com Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Mas tem, bem diferente. É bem diferente. São jogadores. Nenhum dos dois é nome de área. Exatamente. Características diferentes. Ontem eu citei aqui o Memphis Eu só e o lembro Alberto. uma vez isso realmente ter funcionado na história do futebol. Seleção 97, Romário e Ronaldo. Mas a gente tá falando de mas aí outra é outro coisa. departamento. Fala, Magrão. Não, aí escolheu. Ah, é sacanagem. Não, e o Romário rápido ainda. Muito rápido. Mas aí o que a gente está falando lá do Memphis Depay e do Yuri Alberto, o Corinthians não tem um camisa 10, né? Joga com praticamente 3 volantes. Ele se abdicou do camisa 10 e quem vem girar nessa zona ali atrás do volante é o Memphis. E voltando lá também, que a gente está comentando ali do Alejandro, tem que sair um jogador. Para jogar esse 2 atacante, vai ter que se abdicar do camisa 10. Porque a posição que se o Borré não jogar de 9 centralizado, ele vai disputar a posição com o Alan Patrick, que hoje é o segundo atacante. Então, e o Alan Patrick já ficou provado ali que pelo lado, ele jogou do lado, não é dele, não tem mais a força. O Alan Patrick está quanto mais perto da área. Eu acho complicado fazer teste nesse sentido. Por quê? Porque o modelo que está dando certo do Inter, ou o modelo mais que joga, não está dando certo, mas os jogadores estão mais adaptados, é esse. Esse modelo que os jogadores do Internacional estão adaptados. Eu acho difícil o Pesolano fazer uma mudança tão radical. Pode até ser um jogo ou outro, jogar com o atacante enfiado, um jogo em casa, mas para a temporada em si, vai acabar brigando pela posição com o Alejandro junto com o Borré. E sobre a questão da vida do Alejandro, até na negociação, a diretoria do Inter tem uma cláusula também, que esses $500 mil de empréstimo, eles não são pagos agora, são pagos no final do ano, e se o jogador não atingir metas e performance, esse valor diminui. Então, assim, não é $500 mil, €500 mil cravado o empréstimo. Também tem cláusula ali de gatilhos, se o jogador não for atingindo as metas, esse valor também cai, tá? Eu expliquei no final ali, ficou muito meio assim, já era no final do programa ontem, então também não é o $500 mil está garantido, depende da performance do atleta também. Muito bem, gente. Fábio está aqui comigo. Tudo bem, Fábio? Tudo certo? Olha aqui.